Olá, profissionais! Estamos aqui para mais uma edição do Papo Contábil e nessa edição de maio nós falaremos de um tema muito relevante que começará a ser implementado de forma obrigatória, a LGPD, e principalmente aplicada aos escritórios contábeis. Para falar sobre isso, convidei ela. Muito prazer, Estela Campos, que é advogada, empreendedora, palestrante e professora, atua na área do direito empresarial trabalhista e previdenciário e, o mais importante, é especialista em LGPD. É o que falaremos hoje. Estela, tudo bem com você? Tudo bem, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, é sempre uma honra estar aqui participando com vocês na Funacom e já me mantenho desde logo à disposição para qualquer dúvida. Perfeito, Estela. A minha dúvida inicial, eu acho que é a dúvida dos leigos, que ainda não sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, dá uma introduzida no que é a LGPD e já me responde quais são os dados que são definidos pela LGPD, qual que é a diferença deles, que é os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Qual é a diferenciação desses dois tipos? Perfeito. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger os dados pessoais de todas as pessoas no território brasileiro. Então, independente se a empresa é estrangeira ou interna, os dados têm que ser protegidos. E ela se aplica tanto a pessoas físicas com atividades econômicas, quanto qualquer pessoa jurídica, seja ela pública ou privada. E a diferenciação dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis é muito importante, porque quando o contador vai mexer, vai manusear com os dados, ele precisa saber que tipo de dado que ele está lidando. Porque dependendo do tipo de dado, isso vai mudar o tratamento e a forma da proteção. E o que são dados pessoais? Os dados pessoais, eles são aqueles que se referem e identificam as pessoas, ou tornam elas identificáveis, como, por exemplo, nome, RG, CPF, e-mail, endereço. E o que são os dados pessoais sensíveis? São aqueles que causam uma certa discriminação quando você fala, quando você deixa a amostra. Então, seria aquela questão da intimidade. Seria dados de origem racial ou étnica, seriam dados de opinião política, filiação sindical, até mesmo dados biométricos vinculados à saúde e também os financeiros. Por isso que é tão importante saber aí quais são os tipos de dados. Para os profissionais contábeis aí fica essa diferenciação dos dados, né, para vocês se atentarem. E aí, uma pergunta um pouco mais específica. Qual é o impacto que a LGPD vai incidir sobre os escritórios de contabilidade, Estela? Muito importante essa pergunta, porque o impacto é direto. Porque nós sabemos que as contabilidades lidam com um volume muito grande de dados pessoais. Então, dependendo de como é que é a relação com o cliente, vai ter mais ou menos responsabilidade a contabilidade nesse manuseio. E o que é importante aqui ressaltar? O impacto maior é com relação ao armazenamento dos documentos dos clientes, que geralmente recebe eles de maneira física. Mas se você recebe de maneira física, você tem que prezar pela proteção desses dados físicos e se recebe pelo meio virtual também. Então, independe essa questão se é física ou virtual. E uma questão que é importante ressaltar é que as contabilidades agora vão ter que investir na segurança desses dados pessoais, seja por uma plataforma digital contábil ou até uma gestão dos tributos, gestão do risco financeiro, para poder realmente adequar esses arquivos e assegurar a segurança e a proteção desses dados. E aí, sobre essa adequação, né, como você acredita que os contadores, né, especificamente, e os escritórios de contabilidade vão se adaptar à lei e, principalmente, como eles vão colocar as atividades em regularidade? Como você disse, para que em agosto eles não sejam penalizados, que as atividades sejam irregulares. Como vai ser esse processo para você? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que cada escritório de contabilidade vai ter a sua particularidade. Mas eu vou falar aqui em linhas gerais para eles entenderem mais ou menos como que tem que caminhar aí, pelo menos uma ideia do que seria a adequação. Quando a gente lida com pessoa física, né, quando o contador vai direto na pessoa física, cliente, ele tem que coletar o consentimento. O consentimento é a ferramenta necessária para ele conseguir manusear esses dados de maneira correta, de maneira que atenda à lei. Agora, se ele prestar serviços para empresas jurídicas, né, para pessoas jurídicas, ele tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque dependendo do que se elabora no contrato de prestação de serviço com essas empresas, ele não precisa do consentimento, ele pode descartar. Então, vai depender muito de qual que é a finalidade, qual que é a prestação de serviço que ele faz com a empresa, para a gente conseguir encaixar aqui.
Então, o primeiro ponto seria essa observação do consentimento ou não. E o segundo ponto é a diferenciação entre se o escritório de contabilidade é um controlador de dados ou operador de dados. E o que é isso? Quando ele é controlador de dados, ele determina como que vai ser feito o tratamento, armazenamento, manuseio. Então, ele sabe tudo do dado. É ele que determina quem que vai coletar e de que forma que vai ser tratado. O operador, ele executa essas ordens em nome do controlador. Então, se ele é um escritório de contabilidade que obedece ordens, ele vai ser um operador. E se ele determina, ele vai ser um controlador. E por que isso é importante? Porque na lei, a responsabilidade do controlador é muito maior que a do operador. Então, é muito importante ter essa diferenciação. Outra questão é trazer aí uma cultura organizacional e de proteção de dados da empresa. E aí você pode escalar pessoas dos setores, por exemplo, o setor financeiro, departamento pessoal e outros setores, para você poder montar um comitê multidisciplinar para ajudar o encarregado de dados, que é a pessoa responsável pela ligação junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para cumprir a lei, para a empresa inteira conseguir fazer o cumprimento da lei. Porque não adianta você fazer um programa de adequação perfeito, contratar uma senhora consultoria e não passar isso para quem está com você no dia a dia. Então, é muito importante ter esses comitês multidisciplinares, nem que seja mais enxuto. E também é muito importante, dentro desse comitê, você fazer treinamentos dos funcionários, porque é com isso que você vai garantir que não tenha os incidentes de segurança. E isso porque os incidentes de segurança comprometem a operação da contabilidade. Então, quanto mais treinamentos, mais ferramentas você fornecer para os seus funcionários, mais redonda a contabilidade fica, menor é o índice desses incidentes e você consegue ficar mais ileso aí das fiscalizações. E, por último, se os escritórios de contabilidade têm alguma espécie de empresas parceiras ou terceirizadas, prestar muita atenção e calcular o risco de se contratar com essas empresas, porque nem sempre elas estão adequadas. Então, verificar se a empresa está adequada, se ela está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, se ela está no processo de adequação. Porque se a empresa de contabilidade não prestar atenção nisso, a responsabilidade dela é igual à empresa terceirizada. Então, no caso de vazamento de dados, não interessa se saiu da sua empresa ou se saiu da empresa terceirizada. Você vai responder igualmente. E isso pode levar o negócio até ao fechamento, né, da empresa. Então, isso é muito importante. E como que você garante que a empresa terceira vai estar adequada? Tem um relatório que chama Relatório de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que você pode e deve fazer essa exigência. E aí você consegue colocar um prazo estipulado para a empresa se adequar, não precisa necessariamente romper, né, as relações, mas exigir que as empresas estejam adequadas também. Perfeito, Estela. Deu para entender que realmente vai ser uma questão de mudança organizacional, né? Todo mundo vai ter que se empenhar para poder se adaptar a isso. Principalmente, teremos que ter mais cuidados com as relações que temos comerciais, né? Com as outras empresas, como você disse. Não adianta você estar certo, mas se a empresa que você trata não está, tudo pode atrapalhar em tudo, né? Então, assim, realmente é uma mudança, né, de rotina, uma mudança de pensamento que, assim, tende, né, com certeza, a tornar os dados mais protegidos, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Você tratar com coisas do seu cliente, eu acho que você tem que ter cautela. Eu acho que é uma lei que vem para poder tornar tudo mais organizado, né? E mais seguro também. Lembrando que dia 1º de agosto ela já passa a ser obrigatória, né, Estela? Então todo mundo se adeque e aproveite nesse tempo que nós temos ainda para poder se adaptar e adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não deixe para a última hora. De qualquer forma, eu só tenho que agradecer, Estela, pelas dicas, pelos ensinamentos aos profissionais contábeis, tá? Espero que seja de grande lição para todos aí e que a Lei Geral de Proteção de Dados não venha trazer penalizações para os escritórios contábeis, né? Não, com certeza. Eu agradeço o convite mais uma vez, me mantenho à disposição e evitando essas penalizações, de fato, o processo de adequação ele demora um pouco a ser feito, mas é um processo que dá tempo de fazer ainda antes das sanções agora em agosto. Então, é sair na frente mesmo e fazer o quanto antes. Perfeito, Estela. Muito obrigado. Espero que os profissionais tenham gostado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.